IBGE aponta que mais de 1,8 milhões de pessoas estão na linha de pobreza no Amazonas. O número representa 47,9% da população. Processo seletivo com 863 vagas para escolas estaduais da Polícia Militar abre inscrições dia 17. Câmara libera municípios a estourar limite de gastos com funcionários. Chanceleres do Mercosul e da União Europeia se reúnem hoje em Brasília. Satélite mostra atividade em base de mísseis da Coreia do Norte, de CNN. Atlético Paranaense empata na Colômbia e decide a Sul-Americana na Arena da Baixada. Palmeiras assume a liderança isolada do ranking de clubes da CBF. Polícia já tem suspeito de matar tia e sobrinho em casa no Ileia. Em briga, homem é morto com 7 facadas no Rio Preto da Eva. O Jornal da Manhã começa agora. Previsão do tempo. Nublado a parcialmente nublado, com chuva. É assim que fica o tempo hoje em Manaus, fala o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Clima Tempo, assim como ontem, diz que a probabilidade de chover 4 milímetros é de 80%, com temperatura máxima de 32 graus Celsius. 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 84% de umidade no ar. Os ventos sopram suave a velocidade de 18 km/h. É quinta-feira, 6 de dezembro. 340 dias do ano. Faltam 25 para terminar 2018. É dia de São Nicolau. Também é o dia da extensão rural no Brasil. Dia nacional de mobilização dos homens pelo fim da violência contra a mulher. Rio Negro acelera período de cheia. Foram mais 16 centímetros até ontem. Seu nível em relação ao mar estava em 19 metros e 17 centímetros. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes operou sem restrições para pousos e decolagens durante toda esta madrugada. O que aconteceu nesta data? 1868 ocorre a Batalha de Tororó, na Guerra do Paraguai, entre 5.000 paraguaios e 13.000 brasileiros comandados pelo então Marquês de Caxias. 1877, o cientista Thomas Alva Edison faz a primeira gravação de som que se tem notícia num aparelho construído por ele mesmo. 1905, a separação entre a Igreja e o Estado é aprovado pelo Senado francês como resposta às críticas do Papa Pio X. 1917, o barco Monte Branco, que transportava 3.000 toneladas de dinamite, choca com outro barco belga, provocando a morte de 1.600 pessoas. 1956, Nelson Mandela, líder do movimento contra a segregação racial na África do Sul, é preso junto com outras 156 pessoas por causa de atividades políticas em seu país. 1966, golpe militar de 64, publicado o projeto de Constituição redigido por Carlos Medeiros Silva, ministro da Justiça, e por Francisco Campos. 5h51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. A Marinha do Brasil apreendeu em Benjamin Constant uma embarcação tipo ferry-boat que realiza transporte entre o município e o de Tabatinga e Manaus. Foi constatado que a embarcação tinha excesso de passageiros, com mais de 240 pessoas a bordo. Jornal da Manhã nas ruas da cidade. As primeiras informações com o repórter Alberto Peregrini. Bom dia, Peregrini. Bom dia Eduardo Silva, bom dia Paulo Guerra, bom dia o Itamar Jardina, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Peregrini, como é que está o tempo na área onde você está neste instante? Nublado, Paulo, muito nublado. Já tivemos chuva na madrugada em boa parte da zona norte e da zona leste da cidade. Temos pista molhada, o Paulo Guerra, e o trânsito oferece aí um tráfego bem tranquilo nesse momento. Porém, devido à chuva, não, Paulo, é preciso ter muito cuidado com a pista que fica escorregadia. Peregrini, movimentação nos pronto-socorros da cidade. Pronto-socorro Platão Araújo, pronto-socorro João Lúcio, onde nós já estivemos, Paulo, teve aquele número de atendimentos que não fugiu aí, aqueles números que nós estamos acostumados a ver, os números do cotidiano. Tivemos, sim, algumas ocorrências, Paulo, inclusive um que deu entrada, vítima com ferro de engomar, com ferro de passar. Uma mulher jogou o ferro no próprio irmão e lhe feriu a cabeça. Imagina só, se dão bem, né, Peregrini? É elétrico. Viram muito o conselho de mamãe, nem o conselho de papai, mas um deles jogou um ferro na cabeça do outro. Agora a idade já, né, Paulo? Um de 18, outro de 17. Peregrini, e o IML durante esta noite que passou sem nenhum trabalho a realizar, Peregrini, a não ser os já tradicionais exames de corpo de delito.
Então, Paulo, foi isso aí. São os tradicionais exames de corpo de delito, aquelas pessoas que chegam para fazer os exames, as pessoas que são presas, outros que são agredidos, aí querem formalizar uma ocorrência, tem que fazer exame de corpo de delito. Até isso foi pouco na noite de ontem, foi bem tranquilo. Mas o homem que morreu a facadas no Rio Preto da Eva ficou por lá mesmo ou o corpo veio para Manaus? Paulo, veio para Manaus. O corpo veio para Manaus, foi na estrada, o homem que morreu com 7 facadas espalhadas pelo corpo, nas proximidades do município de Rio Preto da Eva, deu entrada assim no Instituto Médico Legal e passou pelos procedimentos de exame de necrópsia. A expectativa quanto à paralisação do transporte coletivo amanhã em Manaus, sim. E alguma novidade, Pellegrini, pode surgir nas próximas horas? Nós esperamos, né, Paulo, que seja feito o pagamento, né, para os rodoviários, tem até sexta-feira, vamos esperar que isso aconteça, ainda tem sexta-feira o dia todo, né, vamos esperar que isso aconteça, para que não haja nenhum tipo de paralisação, onde a população é sempre prejudicada. Alberto Pellegrini, e vamos interagir com os nossos ouvintes? Sim, vamos lá. Está acompanhando o jornal e ouvindo você, a dona Sheila e o Jandir, e também os ouvintes que estão na distância, como lá no Mato Grosso do Sul também, através do aplicativo Mano, muita gente aqui mandando mensagem. Lá em São José do Mipibu, quem está acompanhando é a Janete Castro Amorim. Hoje é aniversário da Giovana Jardina, completando 5 anos. Ela que é do Centro Educacional Formando o Futuro. E a Giovana Jardina completando 5 anos hoje, hein, Pellegrini? Vai ter almoço, Pellegrini. Mas eu lembro que se for no nível do ano passado, o negócio na Coia Grande, viu, Paulo? E você foi lá, Pellegrini? Sim, o negócio foi muito bom, Paulo Guerra. Olha só, fazia muito tempo que eu não via aqueles tipos de comida diferentes, assim, que tinha por lá, viu, Paulo Guerra? O buffet da melhor qualidade, com aquelas apresentações infantis, muito bonito o aniversário da Giovana do ano passado. Se ficar igual, esse ano vai ser uma festa boa. A comemoração vai ser no Centro Educacional Formando o Futuro. A dona Amanda vai estar ali comandando, perto da filhota, que completa 5 anos. E, Pellegrini, você que já participou desse ágape do aniversário, lembre-se que o almoço será só no domingo na casa da sogra. Pois é, né? Mas esse daí que é o tão esperado, né, Paulo? Lá na escola é mais regrado usar docinhos, né? E outras guloseimas que criança gosta, mas aí quando for aniversário lá, o negócio vai ser bom. Pellegrini, quem está aniversariando hoje também é aquela que dá segurança aqui pra gente durante as madrugadas. A mulher é braba, hein, Pellegrini? É a Fabiana que está aniversariando hoje. Tá bom, Paulo, um abraço aí também para Fabiano, você já deve ter parabenizado logo no começo da madrugada. Com certeza, Pellegrini, com certeza, com direito a abraço e tudo. Ela não gosta muito de abraço porque você sabe que segurança fica mais à distância, né? É verdade, Paulo, até porque aquele revólver atrapalha um bom abraço. É isso aí, Fabiana, também parabenizações a ela e a Giovana interagindo. Seu Chiquinho Cameli acompanhando o jornal, Pellegrini? O Chiquinho Cameli em São Paulo, seu Chiquinho Cameli só retorna no próximo sábado, fazer uma voltinha em São Paulo, né? Deve ter que fazer compras e no próximo sábado estará em Manaus. Então tá bom, seu Chiquinho tá cuidando e vai estar no próximo sábado aqui em Manaus. Pellegrini, no mais, tudo em paz. Mais tudo em paz, Paulo Guerra. Deixa eu mandar um abraço especial para todo o município de Manacapuru. A nossa audiência lá, Paulo, graças a Deus, é maravilhosa lá no município de Manacapuru e em todas as comunidades também, viu, Paulo? Estive em Manacapuru ontem, um muito bom município, está sendo totalmente recapeado. Um abraço aí para Beto D'Angelo, para o Cristiano, para o Gringo. Manacapuru está cada vez mais bonita, está ornamentada de Natal. Manacapuru realmente, a Princesinha dos Solimões, cada vez mais bonito. Eu sei que você gosta de lá, Paulo. Gosto. E o Zeg Deg, inclusive, me falou que construiu acaba de montar uma árvore de 5 metros à porta de sua casa. Que é a grande atração do município. Ele gosta, Paulo Guerra. E no enfeite de Natal, o maior que tem é o retrato do Zeg Deg. Imagina. A comunidade de Santa Luzia também acompanhando o Jornal da Manhã. Até daqui a pouco, Pellegrini. Até daqui a pouco, Paulo, quando voltaremos com essas e outras informações, vamos falar aí muito das ocorrências policiais da noite e madrugada, Paulo, e as pessoas, muita gente ainda gostando de entrar em cemitério para roubar, para namorar e outros até para consumir droga, viu, Paulo? Os Campo Santo
estão sendo usados para esse tipo de coisa. Tá bom, Peregrini. 5h58. O trabalho de campo do Serviço Geológico do Brasil, com o apoio da Defesa Civil do Amazonas, chegou ao município de Manacapuru nesta quarta-feira. Os técnicos dos dois órgãos estão realizando o mapeamento dos principais pontos críticos de enchente na cidade. O próximo município a receber o serviço será Anamã. A Secretaria de Política Fundiária e com apoio da Prefeitura Municipal vai entregar 124 títulos definitivos de terra lá no município de Novo Aripuanã. A entrega será realizada neste sábado às 8h30 na sede da Prefeitura Municipal. Nesta sexta-feira, a Escola de Samba Reino Unido da Liberdade, a tricampeã do Carnaval de Manaus, estará realizando em sua quadra de ensaio no Morro da Liberdade a grande final da escolha de sua corte oficial para o Carnaval 2019, onde será escolhida a rainha da bateria, a princesa, a musa e a rainha da escola. A feirinha de artesanato do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o Prosamin, será realizada até esta sexta-feira, das 15h30 às 17h, na sede da Secretaria de Estado da Região Metropolitana de Manaus e Unidade de Gestor de Projetos Especiais do Centro, na Zona Sul de Manaus, com diversas opções de produtos natalinos confeccionados por moradoras dos parques residenciais. Os valores vão de 10 até R$70. A Associação Rainha do Rosário e da Paz está anunciando a realização neste sábado e também no domingo da peregrinação ao Santuário da Rainha do Rosário e da Festa da Imaculada Conceição de Maria Santíssima, na sede do município de Itapiranga. A programação com saída de ônibus prevista para as 8h da manhã desta sexta-feira do Galpão das Escolas de Samba, Terço da Misericórdia no Monte da Sagrada Cruz e procissão de velas pelos rios de Itapiranga a partir das 16h30. No domingo, oração do Santo Rosário às 8h e também às 15h. Às 16h30, procissão pelas ruas da cidade com as imagens da Rainha do Rosário e da Paz e de São José. 6h05. Temos informações de Manacapuru. José Alberto Zegdeg, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia, Eduardo, bom dia, ouvinte da Difusora. Muito bem, Paulo Guerra. Contagem regressiva para quem ainda não realizou o cadastro único para programas sociais. Essa referência é para idosos e pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC. Essas pessoas têm até o dia 31 de dezembro para fazer ou atualizar a inscrição. Só para entender, o BPC assegura um salário mínimo a pessoas com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover seu sustento. A secretária Eudilene Alves, da Assistência Social, tem mais detalhes sobre a inscrição. Então, agora é regra, até 31 de dezembro, idosos e pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada têm que estar inscrito ou atualizar o seu cadastro único. Porque a partir de dezembro haverá uma medida transitória do governo federal que vai estar chamando essas pessoas para se atualizar no cadastro único. Se isso não acontecer, elas podem ter o seu benefício suspenso. Então é importante que aquele idoso, aquela pessoa com deficiência que não consegue chegar até a secretaria, que a família venha até a Secretaria de Assistência e faça o cadastro único ou atualize o cadastro único para que eles não venham ser prejudicados e perder o sustento que é da sua família, que é através do benefício de prestação continuada. Eudilene Alves disse ainda que o prazo final se aproxima e existem 1.200 pessoas que recebem o benefício e não estão inscritas no cadastro único. Bem, Paulo, quem acompanha este noticioso é a professora Maria do Livramento, que por sinal hoje está aniversariando. Maria do Livramento é esposa do engenheiro Uiraci Regis de Alencar, ouvintes assíduos do Jornal da Manhã. Inclusive, ela pede que você estenda o tapete vermelho para ela no Jornal Cultural de domingo. Ela não perde. A professora Livramento, nossas parabenizações e agradecimentos pela audiência. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. É o Jornal da Manhã interagindo com os nossos ouvintes. Certamente José Alberto Zegdeg, que o faremos no próximo domingo. O número de cirurgias ortopédicas realizadas na Fundação Hospital Adriano Jorge entre janeiro e outubro deste ano foi 32% maior que o registrado em todo o ano de 2017. De acordo com dados da unidade, até outubro foram realizadas 1.586 cirurgias contra 1.203 em todo o ano passado. A unidade é referência em ortopedia e traumatologia. Como parte da segunda fase da Operação Centro Silêncio, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade realizou a Operação Surpresa nas ruas do centro de Manaus,
visando fiscalizar abusos no uso de aparelhagem sonora nos estabelecimentos localizados na área. A ação dá continuidade ao trabalho iniciado no último dia 27, quando foram realizadas abordagens de orientação aos lojistas quanto à proibição desta prática. No total, 6 estabelecimentos foram autuados durante a blitz surpresa. É muita gente fazendo barulho para atrair clientes para seus estabelecimentos. Sintoma de imbecilidade, o nome disso. A Secretaria de Estado de Saúde publica na próxima edição do Diário Oficial do Estado o edital de chamada número 005/2018, com orientações sobre prazos para entrega de exames e documentos necessários para a posse dos 667 aprovados no concurso de 2014, convocados na 10ª chamada divulgada no último dia 30 de novembro. No edital, a Secretaria informa que os convocados têm até o dia 30 deste mês para agendarem perícia médica na Junta Médica Pericial do Estado. Levantamento feito pelo Anuário Multicidades Finanças dos Municípios do Brasil, da Frente Nacional de Prefeitos, revela que as capitais Manaus, Rio Branco no Acre, Porto Velho e Rondônia foram as cidades da região norte que mais registraram quedas em seus investimentos em 2017. Juntas, elas deixaram de investir 183 milhões de reais. Aqui em Manaus, a redução foi de 30,4%, passando de 497,4 milhões em 2016 para 346,3 milhões em 2017. O grupo de ação formado por órgãos do governo do Amazonas, Prefeitura de Manaus e Organização das Nações Unidas, ONU, para atuar na questão dos migrantes venezuelanos que chegam diariamente à capital amazonense e que estão acampados no terreno do terminal rodoviário da cidade, se uniram nesta quarta-feira para discutir um plano de atendimento e abrigamento emergencial. É comum se ver ao longo de nossas principais avenidas homens e mulheres portando cartazes pedindo emprego. Muitas dessas mulheres levam os filhos para os cruzamentos para pedirem ajuda. Após a PepsiCo do Amazonas anunciar o fechamento da fábrica em Manaus por falta de segurança jurídica do modelo Zona Franca, o presidente da Ambev, Bernardo Paiva, garantiu ao deputado federal Paulderney Avelino que a empresa continuará produzindo no polo industrial de Manaus. A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino divulga edital com oferta de 863 vagas para o processo seletivo para as escolas estaduais de gestão da Polícia Militar do Amazonas, os CMPMs, para o ano letivo de 2019. As inscrições acontecem no período de 17 a 21 deste mês de dezembro. O processo seletivo é gratuito e atenderá 8 escolas de gestão militar em Manaus e uma no município de Manacapuru, a 68 quilômetros da capital. A decisão de realizar o processo seletivo atende a uma recomendação do Ministério Público do Estado do Amazonas para que essas escolas adotem os critérios da SEDUC e integrem o processo anual de matrículas. As inscrições terão validade somente para o ano letivo de 2019 e para as escolas participantes deste processo seletivo. A SEDUC alerta os candidatos que fiquem atentos para as datas posteriores ao resultado para a efetivação das matrículas conforme edital. O horário de atendimento nas escolas será de 8 às 11h20 e de 13 às 17 horas para as escolas com funcionamento no turno diurno e de 18 às 21 horas para as escolas com funcionamento nos turnos diurno e noturno. 6h12. A professora e coordenadora do Observatório do Turismo da Universidade do Estado do Amazonas, Selma Maciel Batista, venceu a categoria Academia do Prêmio Nacional de Turismo do Ministério do Turismo nesta quarta-feira no Rio de Janeiro. Selma, junto à startup Map Innovation, é idealizadora do piloto roteiro, inclusive no Bosque da Ciência IMPA, para pessoa surda com uso do aplicativo Julia Mãos que Falam. Ela desenvolve o projeto ao nível de pesquisa de iniciação científica com o aluno Tiago Pereira de Souza. Atendendo o pedido de seus moradores, o deputado estadual Josué Neto do PSD solicitou por meio de requerimento a reforma do Hospital Estadual Leonardo Parente no município de Canutama. A proposta foi encaminhada para a Secretaria de Estado da Saúde. Josué Neto também apresentou requerimentos que solicitam a retomada da obra e inauguração da Escola Estadual Aldenora Lima, reforma da Delegacia de Canutama, além de 3 academias ao ar livre, 2 nas comunidades da zona rural da cidade, no distrito de Belo Monte e Açuanópolis, e outra na rua Floriano Peixoto, próximo ao aeroporto do município. 1 em cada 4 produtos natalinos fiscalizados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro,
este ano na região metropolitana de Manaus estavam irregulares. A média foi divulgada nesta quarta-feira, dia em que o órgão recolheu cerca de 600 pisca-pisca fora do padrão no comércio da região central. Além dos enfeites, estão entre os produtos analisados panetones, frutas cristalizadas, uvas passas, castanhas, nozes, bacalhau, chester e peru. Iniciada pelo Inmetro AM em 12 de novembro, a Operação Natal Seguro já inspecionou 15.270 artigos na região e 4.266 eram irregulares, ou 27,9% do total. Entre as principais irregularidades encontradas estão produtos abaixo do peso, sem a certificação e o selo do Inmetro. Nesta quarta-feira, o Instituto também fiscalizou uma rede de supermercado localizada na Avenida Eduardo Ribeiro e constatou durante a pesagem 32 amostras de peru, chester, pernil e pato recheado abaixo do peso e sem indicação nas embalagens. A fiscalização do Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor PROCON, enquanto isso, realizou fiscalização no bairro Dom Pedro ontem. A operação resultou na autuação do supermercado Carrefour da Avenida Pedro Teixeira pela venda de 58 quilos de bacalhau sem as condições mínimas de conservação. Cerca de 1,8 milhões de pessoas que vivem no Amazonas estavam na linha de pobreza em 2017, segundo um estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O índice representa 47,9% da população amazonense. Os dados divulgados nesta quarta-feira apontam ainda que a quantidade de pessoas na extrema pobreza aumentou de 13,8% para 14,4% entre 2016 e 2017. Apesar do alto índice, a síntese de indicadores sociais constatou que o número de pessoas na linha de pobreza no Amazonas reduziu. O IBGE afirma que, conforme uma proposta do Banco Mundial, uma pessoa é categorizada na linha de pobreza se possuir um rendimento mensal inferior a R$ 406. O rendimento médio das pessoas que trabalham teve uma queda de 4% na comparação 2012 com 2017. No Amazonas, em 2012, o rendimento médio era de R$ 1.897. Os homens tiveram perda média de 1%, já as mulheres perderam 11,9% no período. O levantamento do Instituto apontou ainda que a pobreza extrema aumentou no estado. Em 2016, a população amazonense que vivia na extrema pobreza era de 13,8%. Já em 2017, este índice aumentou para 14,4%. Para o Banco Mundial, a extrema pobreza é constatada quando os habitantes de uma localidade apresentam renda mensal inferior a R$ 140. E repetindo que no Amazonas, em 2012, o rendimento médio era de R$ 1.897. Já em 2017, esse rendimento caiu para R$ 1.810. Polícia. Assinado pelo delegado Luiz Fernandes da Rocha Júnior e datado de 5 de setembro deste ano, requisição de exame de corpo de delito da senhora Janete Maria Cunha de Souza no Instituto Médico Legal. Até hoje não foi expedido o laudo conclusivo desse procedimento. Dona Janete sofreu um acidente de trânsito e precisa desse laudo para acionar junto aos documentos necessários para adicionar na justiça a empresa responsável pelo veículo. A resposta no IML é que está dentro do prazo, segundo disse ao Jornal da Manhã o esposo da vítima. Já se passaram 4 meses e é muito tempo para a expedição de um documento dessa natureza. O IML deve providenciar o quanto antes esse laudo da dona Janete Maria Cunha de Souza. Já passou muito tempo. A delegacia especializada em roubos e furtos está desde o início da manhã em diligências no Conjunto Ileia, no bairro da Redenção, na zona centro-oeste de Manaus, ontem, onde ocorreu a noite de anteontem o duplo homicídio do vendedor Alexandro Mateus Araújo de Lima, de 31 anos, e sua tia, a aposentada Arlete Pinheiro de Araújo, de 70 anos. Os dois foram encontrados nus e com as cabeças esmagadas no banheiro do imóvel. A Polícia Civil já tem informações sobre um possível suspeito, mas preferiu não informar mais detalhes do caso. Como o repórter Alberto Peregrino informou ontem que esse é o segundo crime macabro que aconteceu na casa, de acordo com a irmã de Alexandro, Marisete Araújo. No imóvel ocorreu o latrocínio do avô do vendedor, que foi degolado com um fio de ventilador. A casa é uma das poucas da rua que não possui monitoramento, mas a polícia deverá usar as imagens das câmeras das residências vizinhas. Alberto Peregrino, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra, Eduardo Silva, ouvinte do Jornal da Manhã. Paulo, 4 homens foram presos ontem
estavam aí por volta de 10 horas da manhã, estavam nos bairros lá da zona oeste da cidade, tipo o bairro de São Jorge, vestidos com roupas de garis e também com crachás, e andavam pedindo nas ruas dinheiro e também nas casas estavam pedindo materiais para a ceia de Natal dos lixeiros. Ao desconfiar da situação, um militar entrou em contato com a SICOM da área e comprovou que um dos homens não era funcionário da empresa Tontex, eles estavam indo para casa pedir dinheiro, dizendo que seria para a festa de fim de ano. A polícia prendeu os três aí que estavam fardados, estavam extorquindo a população pedindo dinheiro para a festa de Natal. E a prefeitura, bem como as empresas do lixo de Manaus, afirmam que não, esse procedimento é ilegal e eles proíbem essa questão de o profissional estar pedindo na porta dos usuários. A polícia prendeu na manhã de ontem Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Preso, ele era foragido, Paulo, ele estava acostumado a roubar nas igrejas, ele estava acostumado a roubar os equipamentos de som, o microfone do padre, o microfone do pastor. A Polícia Civil prendeu ontem Paulo Guerra por volta de 10 horas da manhã, José Jocineudo da Silva Lopes, 30 anos, conhecido como Neudinho. Conforme as autoridades policiais, o Neudinho era acostumado a roubar e, segundo o delegado Jeff McDonald, as denúncias recaíram sobre Neudinho e ao longo das investigações descobriu-se a existência de um mandado de prisão em aberto em nome dele. Rapaz, ele era perigosíssimo. Muitas vezes ele deixou pastores, padres sem microfone. Ladrão de igreja foi preso, José Jocineudo. Esse castigo ele já tem de se chamar Jocineudo. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Policiais da Força Tática, mais uma vez, durante a noite e madrugada, prenderam traficantes de drogas. Em uma das ocorrências, os bandidos estavam com 5 pacotes de skunk de aproximadamente 1 quilo cada pacote. A polícia chegou junto, os policiais da Força Tática prenderam os bandidos, recuperou a droga em mais uma grande ação dos policiais da Força Tática. São comandados aí pelo Coronel Klinger Paiva e Capitão Igor, fazendo grande trabalho, tirando bandidos de circulação. Parabéns aí a todo o batalhão, a todos os soldados, cabos, sargentos, os tenentes também que fazem parte da Força Tática. Os números comprovam que é o melhor batalhão especializado da Polícia Militar do Amazonas. É a Força Tática que vem fazendo grande trabalho na cidade, tirando aí bandidos e bandidos de circulação. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a Polícia Militar nas ruas e mais uma vez tirando aí bandidos que estavam roubando na área da zona leste da cidade. Policiais da 4ª SICOM também agindo na área da zona leste, principalmente nos bairros Grande Vitória, Nova Vitória, Sargento Moraes e toda a equipe da 4ª SICOM realizando grande trabalho em boa parte da zona leste da cidade. Pronto socorro 28 de agosto. Pense no plantão tranquilo durante toda a noite e madrugada. Entretanto, o homem conhecido como Eduardo deu entrada a noite passada. Ele levou uma pisa nas proximidades do bairro Morro da Liberdade. O Eduardo usava gorro de Papai Noel e andava pela rua. As informações dão conta de que ele tinha rixa com outros, né, lá do bairro e acabou pegando uma pisa. Esse Eduardo tem 28 anos de idade, deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto e perguntavam dele, onde é que está doendo mais? Aqui, era bem pertinho da costela, onde ele levou uma paulada, e uma paulada na costela do Eduardo deve doer, meu amigo, e doeu, e ele deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Um homem deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos,
pontapés e alguns bofetes. Tudo deu-se, Paulo, devido a uma briga de trânsito. Os dois estavam disputando a mesma vaga no estacionamento externo de um supermercado famoso na área da Zona Leste de Manaus. Um carro ia saindo, um meteu a cara, o outro veio metendo a cara também, já tinha um esperando, rapaz. Os dois que estavam esperando a vaga resolveram descer do carro. Daí começou o pau, começou a briga e um deles, bastante ferido, deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, vítima da afoitez no trânsito. Dois homens se desentenderam pelo amor da mesma mulher. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na área da Avenida Camapuã, a Rua das Funerárias é a rua também das Operárias do Amor. Durante a noite, madrugada, várias mulheres de idades, de todo jeito, de jeito diferente, tem morena, tem loura, tem alta, tem baixa, tem magra, tem gorda, e o preço tá, segundo as informações, está alto nessa época de final de ano. Ainda assim, uma delas tem, todas elas praticamente, tem muitos clientes. Ontem chegaram 2 clientes de uma vez disputando a mesma mulher que estava escorada lá no poste. Ela ficava sem entender, não queria escolher entre um e outro para não desagradar nenhum dos clientes. Daí começou a discussão entre os dois. Os dois queriam os serviços, os carinhos comprados dessa operária do amor e acabaram brigando. Um deles foi parar no pronto-socorro Platão Araújo devido às agressões. Rapaz, cada um com a aliança no dedo, parecia um bambolê. Ainda assim foram brigar por essa operária do amor da Avenida Camapuã. Para brigar não dá não, mas para encarar dá, o negócio é bom. E elas estavam lá, toda noite estão por lá na área da Avenida Camapuã. Pronto socorro Platão Araújo. No Platão Araújo, o homem também deu entrada todo arrebentado. Ele apanhou e ficou com hematomas no rosto. Olho estava inchado, nariz sangrando, boca sangrando, orelha vermelha. Ele havia sido envolvido em uma briga. Foi uma briga por causa de futebol. Eles estavam jogando bola, daí acabaram se envolvendo numa briga. Um deles acabou sendo gravemente ferido a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Paulo Guerra, para ter uma ideia, estava com o braço fraturado, cabeça rachada, passou por exame de tomografia e logo no início da madrugada ele foi liberado. Apanhou e apanhou muito por causa de pelada, por causa de jogo de futebol. Esse jogo aconteceu lá no bairro Armando Mendes. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! 2 homens se desentenderam em uma briga de bar. Tudo começou assim. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Os 2 homens haviam recebido e foram beber. Começaram por volta de 17 horas, entrou pela hora da novela, já se passava de 23 horas e os homens continuavam bebendo. Por volta de 1h da madrugada de hoje, já completamente embriagados, com problemas com a bebida, eles estavam se desentendendo. Daí Paulo Guerra, um deles, viu uma faca no balcão e puxou essa faca e desferiu 2 golpes no seu colega de copo. Por muita sorte, esse homem escapou dessas facadas. Uma ele desviou, pegou no braço, e a outra riscou o peito bem próximo ao coração. Se a faca enfia, ele seria mais um que não iria ver Papai Noel. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, a pedra está vazia. Noite, madrugada das mais tranquilas na cidade. Ninguém morreu por facadas, ninguém morreu na paulada, ninguém morreu por tiro. Tudo foi tranquilo na pedra do Instituto Médico Legal. Entretanto, Paulo Guerra e ouvintes,
lá do município do Rio Preto da Eva, lá da estrada. Um homem até o presente momento não identificado foi pipinado a facadas. Ele foi ticado por um homem, por um bandido também até o presente momento não identificado. O corpo está nesse momento no Instituto Médico Legal. O Departamento de Perícia Técnica Científica, bem como os profissionais do Instituto Médico Legal, Delegacia de Homicídios, já estão trabalhando no caso para saber quem foi e por que foi que mataram um homem ticado na faca lá no município de Rio Preto da Eva. Foram dezenas de facadas nesse homem que acabou aí sendo preso devido, aliás, foi preso não, ele morreu, né? Tá preso, mas vai ficar preso, mas é debaixo da terra, né? Infelizmente esse homem acabou morrendo lá no município de Rio Preto da Eva. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 62 exames de corpo de delito. Um dos que fez exame de corpo de delito, Paulo Guerra, foi o Hudson Araújo de Souza, 22 anos. Esse homem é acusado de participar daquele triplo homicídio lá no bairro Armando Mendes. Sabe aquele que o vídeo aí viralizou na cidade, onde aqueles marginais pipinavam aquelas moças na faca, enfiando as facadas na cabeça. Desse vídeo que viralizou aí, eles mataram as pessoas com centenas de facadas. Pois é, um desses assassinos é o Hudson Araújo de Souza, de 22 anos, que foi preso à tarde de ontem. O delegado Orlando Amaral já considera o crime elucidado e resolvido. Parabéns aí mais uma vez a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que finalizou mais um crime, solucionou mais um crime, apontando aí os seus autores. Passando pela nossa unidade externa, lá vai ele acenando, Diego Afonso, diretor superintendente da SUAB, já vai cedo lá para a SUAB, já vai cedo para o trabalho. Diego Afonso, um bom dia, aquele abraço. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Um apostador de Sobradinho, na Bahia, acertou sozinho os números da quina. Ele vai receber R$3.994.377 e ainda vai exigir os 56 centavos. Ele acertou as dezenas 52, 67, 71, 72 e 79. Repetindo. 52, 67, 71, 72 e 79. A Loto Fácil saiu para um apostador de Conceição da Barra, no Espírito Santo. Ele vai receber R$2.661.083,63. Ele acertou as dezenas 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 22, 23 e 25. Agora 6h39. Esportes. A diretoria de competições da CBF divulgou ontem o ranking nacional de clubes 2019. Após a mais recente atualização da relação, o Palmeiras assume a primeira colocação de forma isolada, com 16.914 pontos somados. A seguir vem o Cruzeiro, 15.822, que em 2018 dividia a primeira posição no ranking com o Palmeiras. O Grêmio, com 14.936 pontos, vem em terceiro lugar. Na sequência fecham o top 10 do país: Santos 14.682 e o Corinthians 14.208, o Flamengo 13.850, Atlético Mineiro 13.352, Atlético Paranaense 11.380 e o Internacional 10.902, fechando o Chapecoense com 10.706.
O Atlético Paranaense foi à Colômbia para o jogo de ida da final da Copa Sul-Americana e voltará para casa com um empate em 1-1 diante do Júnior Barranquilla, depois de sair na frente no estádio Roberto Meléndez. Com o resultado, o título está totalmente em aberto, já que não existe a vantagem do gol qualificado. Depois de um primeiro tempo em branco, após o intervalo, Pablo abriu a contagem para o rubro-negro aos 4 minutos. A comemoração durou pouco, já que Yuri Gonçalves deixou tudo igual aos 7 minutos. Rafael Pérez ainda perdeu uma penalidade aos 26 minutos, carimbando a trave. As equipes voltam a se encontrar na próxima quarta-feira, desta vez na Arena da Baixada, em Curitiba, onde o Furacão faz uma ótima temporada. Últimas notícias. Pelo segundo dia consecutivo, a cotação da moeda norte-americana encerrou o pregão em alta com valorização de 0,26%, vendida a 3,86. O índice B3 da Bolsa de Valores de São Paulo, o Bovespa, fechou em alta de 0,47% com 89.039 pontos. Os preços dos imóveis tiveram a primeira alta mensal do ano em novembro, mas ainda caminham para fechar 2018 em queda pela segunda vez consecutiva. Segundo pesquisa FIPZAP, divulgada nesta quinta-feira, o valor anunciado para a venda de casas e apartamentos igual 0,32% entre janeiro e novembro. Considerando a inflação esperada para o período, o recuo foi de 3,94%. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a versão do Senado para o projeto de lei que aumenta a multa para quem desiste da compra de um imóvel na planta, o chamado distrato imobiliário. Agora a proposta segue para a sanção do presidente Michel Temer. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, pediu ontem à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República que apurem o caso do advogado que abordou o ministro Ricardo Lewandowski dentro de um avião. Para Dias Toffoli, Lewandowski foi ofendido e por isso o caso precisa ser apurado e os órgãos tomarem as providências cabíveis. Enquanto isso, a deputada eleita Janaína Pascoal, do PSL de São Paulo, que detém recorde histórico de 2 milhões de votos, afirmou ontem que o advogado Cristiano Caiado de Ascioli, de 39 anos, jamais poderia ter sido detido por criticar o Supremo Tribunal Federal para o ministro Ricardo Lewandowski. Janaína, uma das autoras do impeachment da presidente Dilma Rousseff, do PT, manifestou-se em seu perfil no Twitter, dizendo que não constitui nenhum crime externar, que se sente vergonha de algo ou alguém. O diplomata Otávio Brandelli assumirá a Secretaria-Geral do Itamaraty e diz futuro ministro Ernesto Araújo, que fez o anúncio pelo Twitter e disse que Brandelli o ajudará em implementar política externa de Bolsonaro. Secretário-Geral das Relações Exteriores ocupa posto número 2 na pasta. PSDB apoiará Bolsonaro em projetos que também sejam da agenda tucana, diz líder. Segundo Nilson Leitão, parlamentares do partido apoiarão reformas da Previdência Tributária, por exemplo. Bancada do PSDB se reuniu com Bolsonaro nesta quarta-feira em Brasília. A Procuradoria-Geral da República incluiu nesta semana novos e-mails de Marcelo Odebrecht no inquérito que investiga o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e o filho dele, o governador de Alagoas, Renan Filho, por corrupção e lavagem de dinheiro. Para a PGR, as informações contidas nos e-mails mostram a atuação concertada de Renan e de Romero Jucá, do MDB de Roraima, para beneficiar a empreiteira. Uma carta manuscrita de Albert Einstein, na qual o físico questiona a existência de Deus, foi vendida em Nova York em um leilão organizado pela Crisis por 2,89 milhões de dólares, o equivalente a 11.669.850 reais. Na carta datada de 1954 e endereçada ao filósofo judeu-alemão Eric Gutkind, Einstein refuta quaisquer crenças religiosas. O presidente da França, Emmanuel Macron, desistiu de vez de aumentar o imposto sobre combustíveis. Após anunciar uma suspensão da medida por 6 meses, o primeiro-ministro francês Edouard Philippe disse nesta terça-feira que o aumento não entraria no projeto orçamentário de 2019, informa o jornal Le Figaro. Um terremoto de magnitude 5,5 graus foi registrado no Chile, balançando os edifícios da capital chilena, Santiago. A sacudida foi forte em edifícios altos de Santiago e entre a cidade de Salamanca e Talca, em um pedaço de 570 quilômetros dos mais de 4.000 que tem o país. O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, atacou de novo os bispos católicos ao afirmar que eles são inúteis e encorajou matá-los em um país onde 85% da população é católica. Em um ato posterior, o presidente afirmou que a Igreja Católica é a instituição mais hipócrita do mundo e garantiu que 90% dos seus sacerdotes são gays.
A Conferência dos Bispos Católicos das Filipinas recusou responder aos comentários de Duterte. 2 aviões militares americanos colidiram durante uma operação de reabastecimento em voo sobre a costa do Japão. O governo local anunciou que as Forças Armadas japonesas e as americanas procuravam 5 Marines desaparecidos nesta quinta-feira. O militar americano foi resgatado e estaria em condições estáveis, de acordo com o ministro japonês da Defesa, Takeshi Iwaya. Ele está sendo examinado na base de Iwakuni, região de Hiroshima. Horas depois, uma segunda pessoa também foi resgatada, mas não há informações sobre o seu estado de saúde. Os aviões do Corpo de Fuzileiros Navais decolaram da base aérea dos Marines em Iwakuni e realizavam treinamentos programados regularmente quando o acidente aconteceu. Donald Trump e outros ex-presidentes dos Estados Unidos acompanharam ontem o funeral de estado de George Bush. O caixão com o corpo do 41º presidente dos Estados Unidos deixou o Capitólio e foi levado para a Catedral de Washington. Hoje ele será sepultado no Texas, atrás da Biblioteca Presidencial. George Bush, ao lado de Barbara, sua esposa, durante 73 anos, e Robin, sua filha, que morreu vítima de leucemia quando tinha 3 anos. A Coreia do Norte ampliou uma importante base de mísseis de longo alcance nos meses transcorridos desde a cúpula entre o líder do país, Kim Jong-un, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segundo imagens de satélite publicadas hoje pela CNN. Os 2 mandatários se uniram em Singapura em junho e assinaram um documento vagamente redigido no qual se comprometeram a trabalhar pela completa desnuclearização da Península Coreana, embora não tenham dado os detalhes de como a meta seria alcançada. Segundo a CNN, Pyongyang melhorou sua base de mísseis em Yeongjong, no interior montanhoso da Coreia do Norte, e construiu outra instalação que não havia sido identificada publicamente antes. Os especialistas garantiram ao canal americano que o local é adequado para abrigar os novos mísseis de longo alcance da Coreia do Norte, incluindo os que podem carregar as ogivas nucleares. Em documento preparado para elencar medidas necessárias na área econômica e os riscos pela frente para o próximo presidente, a equipe do ministro Eduardo Guardia da Fazenda destaca que 79% das despesas com a folha de pagamento da União vão para 20% mais ricos do país. Isso se deve, diz o texto, ao fato de o salário do setor público serem muito superiores ao do privado. A atual equipe econômica aponta que uma maior contenção dessa remuneração teria 2 efeitos positivos na economia: redistribuição de renda e redução de postos de trabalho no setor público, ajudando a diminuir o rombo das contas públicas. O Ministério da Fazenda propôs neste ano que o reajuste dos servidores civis previsto para 2019 seja adiado para 2020, o que pode gerar uma economia de 6 bilhões no ano que vem. Os ministros de Relações Exteriores dos países que compõem o Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, pois a Venezuela está momentaneamente suspensa, se reúnem hoje em Brasília no esforço de avançar no acordo da associação com a União Europeia. Na reunião devem ainda analisar o resultado das últimas negociações em novembro em Bruxelas. Controvérsias. A reunião também servirá para diminuir dúvidas geradas por afirmações do presidente da França, Emmanuel Macron, que condicionou os avanços entre o Mercosul e a União Europeia ao comprometimento do presidente eleito Jair Bolsonaro ao Acordo de Paris, que define ações para conter o aquecimento global. O presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que vai usar caneta se houver denúncia robusta contra o deputado federal Onyx Lorenzoni, democrata do Rio Grande do Sul, futuro ministro da Casa Civil. Bolsonaro deu a declaração em entrevista após solenidade no Exército em Brasília. O presidente foi condecorado pelo comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, por ter salvo em 1978 um soldado de um afogamento. Olha só, em havendo qualquer comprovação, obviamente, ou uma denúncia robusta contra quem quer que seja do meu governo, que esteja ao alcance da minha caneta BIC, ela será usada, disse ele. Onyx Lorenzoni foi citado em depoimento de acordo de delação premiada de executivos da JIF. Delatores do grupo entregaram à Procuradoria-Geral da República uma planilha que, segundo os colaboradores, comprova que Onyx recebeu um repasse de R$100 mil por meio de Caixa 2 em 2012. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o projeto que flexibiliza a lei de responsabilidade fiscal para permitir que municípios estourem o limite de gastos com pessoal sem sofrer punições se houver queda na receita. Como o texto já foi analisado pelo Senado e aprovado nesta quarta sem mudanças, seguirá para a sanção do presidente Michel Temer.
Sem mudanças, seguirá para a sanção do presidente. A LRF define que o limite das despesas dos municípios com pessoal é de 60% da receita corrente líquida, obtida com tributos descontados os repasses determinados pela Constituição. O projeto aprovado pelos deputados, contudo, permite que os municípios com queda de receita superior a 10% não sofram restrições se ultrapassarem o limite de gastos. A proposta define, porém, que a queda deverá ter sido provocada pela redução do repasse do Fundo de Participação dos municípios ou pela diminuição de receita com royalties e participações especiais. É bom lembrar aos prefeitos. 6h54. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Câmara aprova lei que beneficia prefeito que ultrapassa teto de gastos com o pessoal. A Folha de São Paulo. Bolsonaro diz que pode usar caneta BIC e demitir Onix se houver denúncia robusta. O Estado de São Paulo. Toffoli pede que PGR e Polícia Federal apurem episódio em avião envolvendo Lewandowski e ofensas ao STF. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. 11 pessoas são mantidas reféns em assalto à casa no Distrito Federal. Valor econômico. Plano de negócios da Petrobras até 2023 contempla 84 bilhões de dólares em investimentos. Estado de Minas. É uma luta de Davi contra Golias, diz advogado detido por Lewandowski. Jornal do Comércio no Recife. O último trecho da transposição do São Francisco, que fica em Salgueiro, será inaugurado ainda em 2018. Fortaleza Diário do Nordeste. Bolsonaro parabeniza PMs que mataram um assaltante que fez idosa refém no Rio de Janeiro. Porto Alegre, 0 hora. Parlamentares britânicos acusam Facebook de dar acesso a dados de usuários a empresas como Netflix. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Cultura colaborativa cresce no Amazonas. A crítica. Insegurança, pedido de socorro, medo faz moradores abandonarem casas no Viver Melhor. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora FM.